primeiro vídeo do canal, então eu quero trazer esse livro que eu tava lendo, que é o Iludidos pelo Acaso. Não sei se vocês já viram esse livro, ele é do Nassim Nicholas Taleb. A gente vai falar um pouco de comparação. Por que eu vou trazer esse livro pra vocês? Bom, seguinte, existiu um momento aqui no livro, que ele é esse momento aqui, ó. E aí ele vira e fala assim, ó, abre aspas, havia começado a lhe correr por dentro. Tudo teria ficado bem se Nero não tivesse aquela casa enorme e idiota do outro lado da rua, avaliando-o com um padrão superficial toda manhã. Fecha aspas. Cara, esse livro aqui é um livro muito bom. E essa passagem, ela me chamou muita atenção. E é o seguinte, comparação. E esse é o meu primeiro conselho de irmão mais velho pra você que tá assistindo. Você, em algum momento da sua vida, seja você homem ou você seja mulher, você vai passar pela comparação. Você vai se comparar com alguém que seja da sua idade. Você vai se comparar com alguém que seja na sua sala. Você vai se comparar com o seu vizinho. Você vai se comparar com alguém. E aí a ideia aqui por trás de tudo isso é você entender que, na verdade, a comparação ela não é tão benéfica assim. Por quê? Você está se comparando com padrões que, na verdade, às vezes eles não existem. Vamos falar um pouco mais sobre isso, então. Olha só. Ponto número 1, que é o que está no livro. Casa enorme do outro lado da rua. O que é isso? A vida do Nero, ela estava tranquila. Ele estava lá, sendo um trader, na tranquilidade dele. E o que acontece? Só porque do lado dele agora tem um cara que ele conhece, que é o John, e que se comunica com ele, que tem uma casa melhor, que tem carros melhores, então agora o Nero, que estava com a vida tranquila, passa a acreditar que a vida dele é um fracasso. E isso é mais comum do que você pensa. Às vezes você tá lá treinando na academia há anos, e agora chega um novato e em 6 meses ele tá com um corpo completamente diferente e melhor do que o seu. Aí você se compara, você fala, poxa, não é justo. Eu tô treinando há anos e ele tá com um corpo melhor. Mas você não sabe, às vezes ele tem melhor genética, às vezes ele tá usando algum recurso ergogênico que você não tá usando, às vezes ele tá tomando bomba. Já parou pra pensar nisso? Então assim, casa enorme do outro lado da rua. Se a sua vida ela já era boa antes de você começar a se comparar, não tem por que você querer piorar a sua vida só porque alguém tem algo que você não tem. Ah, não é porque ele tem um relógio Rolex que o meu relógio ele é pior. Não quer dizer que ele só porque ele tem uma BMW que eu que tenho um Volkswagen eu seja inferior a ele, nada disso. Tá? Por quê? Porque a gente vai então agora para o padrão número 2, que é padrões superficiais versus realidade interna. Às vezes a pessoa ela tem um Rolex, beleza? Ela tem lá o seu Rolex. Às vezes a pessoa ela tem lá também o seu carro de luxo, né? A sua Porsche, por exemplo. Tudo bem? Às vezes a pessoa ela tem uma casa grande e bonita. E aí você que tem uma casa normal, você tem um relógio normal, você tem um carro normal, você acredita que você tá como? Pior que esse cara. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque às vezes a realidade interna ela é muito diferente. Às vezes você tem mais paz de espírito, às vezes você tem uma mulher que te ama, às vezes você tem um filho que te ama muito. E esse cara que tem tudo isso daqui, ó, ele não tem ninguém. Porque as pessoas só querem ele por dinheiro, por interesse, entendeu? Então, às vezes esse padrão superficial ele não é verdadeiro. E eu vou mais além. Às vezes esse padrão superficial ele não existe. Às vezes ele tem essa casa porque ele quer provar para os outros que ele é melhor, que ele é muito melhor, porque ele tem dinheiro. Só que construindo essa casa, ou comprando essa casa, ou alugando essa casa, ele não constrói patrimônio para o futuro. Às vezes ele tem esse Rolex porque ele quer mostrar para os outros de novo que ele é melhor, que ele tem dinheiro. Só que tendo esse Rolex, às vezes ele pode se endividar com uma coisa que ele não consegue pagar, que é esse Rolex. Às vezes ele vai lá e compra aquele Porsche porque ele acha de verdade que aquele Porsche vai mostrar para os outros que ele tem dinheiro e as pessoas vão ficar gamadas atrás dele. Mas o fato é que esse Porsche, às vezes, ele não tem condição de pagar. Às vezes ele vai ter que vender esse Porsche por um preço muito mais barato e às vezes ele pode até perder a casa porque ele foi lá e comprou algo que ele não tinha condições de comprar, simplesmente porque ele queria manter um padrão superficial. Então entenda isso. Às vezes o que o cara parece ter, de fato ele não tem. Beleza? Bom, vamos então agora para o sucesso que ninguém vê, que é o ponto número 3. Você tem que estar sempre se comparando com você mesmo. Esse é o sucesso que ninguém vê, quando você se compara com você mesmo, beleza? Então o que você tem que pegar e fazer? Qual que é o sucesso que ninguém está vendo? Quando você olha para si mesmo e você fala, cara, ontem, né? Então você pega ontem e aí você pega e você escreve assim, hoje. Aí você fala, ontem eu fui lá e eu acordei no horário correto, tomei o café da manhã no horário correto, almocei no horário correto, fui ao trabalho no horário correto, fiz tudo corretamente, mas não fui na academia. Então hoje eu tenho que fazer todos esses pontos que eu vim fazendo durante essa semana, só que eu tenho que estar presente
na academia. Então você compara o seu ontem com o seu hoje. Um outro exemplo, às vezes você fez tudo correto, você foi para academia, mas você foi dormir 2 da manhã, sendo que você acorda às 5 da manhã. Então aqui no hoje, quando você acordar, você fala, poxa, eu tô cansado, mas eu tenho que fazer tudo isso daqui. Eu não posso faltar no trabalho, eu não posso faltar na faculdade, eu não posso faltar na escola, eu não posso faltar em nenhum lugar. Eu tenho que fazer tudo isso daqui que eu fiz ontem. Só que eu vou aprender com o meu erro de ontem. Então eu vou dormir 22 horas. Eu vou dormir às 21 horas. E para evitar de que eu não durma esse horário, eu vou desligar o celular. Para evitar de que eu não durma esse horário, eu vou jantar mais cedo. Então eu vou adaptar a minha rotina para consertar um erro que eu cometi ontem. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas você tem que fazer isso daqui. Alcançar o sucesso por meio do quê? Do que poucas pessoas estão acostumadas. Por meio da disciplina. Se você tem uma disciplina, se você tem uma rotina, você vai lá e você consegue concluir. Lembra sempre, pessoal, uma pessoa disciplinada, ela está muito mais à frente de uma pessoa talentosa. Porque a disciplina, aquilo que você constrói dia após dia, lá no futuro, ele gera um resultado muito melhor. Vou te dar um exemplo. Se você quiser ler um livro, é mais fácil você ler 20 páginas por dia, porque quando você passar 10 dias, você leu 200 páginas. Ou seja, para um livro normal, desses que eu tenho aqui, 200 páginas é mais do que suficiente. Para o livro, por exemplo, do Nassim Nicholas Taleb, que eu estou lendo aqui no Kindle, beleza? Para esse livro aqui, pessoal, agora já não. Olha só, eu tô na página, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 254, beleza? Então assim, ele tá pedindo para eu voltar para essa página, inclusive, né? Que eu vim para cá só para poder mostrar para vocês. Então, o que você tem que ter noção? Que 20 páginas por dia durante 10 dias não vai terminar o livro. Mas 20 páginas por dia durante 20 dias eu termino o livro. Melhor do que eu tentar ler o livro numa noite só. Não vou conseguir, entendeu? Então, isso daqui se chama constância. Isso aqui se chama disciplina. Então, quando você tem um percurso que você percorre, é muito melhor quando você tem isso no longo prazo. Ou seja, é melhor você ler 5 páginas por dia do que você ler nenhuma página. Porque ao final do ano, você não vai ter lido nenhum livro. Perceba, nós já estamos em junho, metade do ano. Quantos livros você leu? Se você tivesse, pelo menos, feito isso aqui, a cada 10 dias você teria lido um livro. Ou seja, em um mês você teria lido 3 livros por mês de mais ou menos 200 páginas. Você teria lido no ano 18 livros, tudo bem? Então, apenas lendo 20 páginas por dia. Se você ler rápido, 20 páginas vai ser mais ou menos meia hora por dia. Se você reduzisse pela metade, 10 páginas por dia, algo por torno de 15 minutos, algo em torno de 15 minutos, você teria lido agora, até hoje, 9 livros no ano. 9. Você leu quantos? Faz essa reflexão, beleza? Agora vamos lá pro próximo ponto. Inveja ou motivação? Quando você vê essa pessoa com carro, casa, quando você vê essa pessoa com essa casa enorme do outro lado da rua, o que você sente por isso? Você sente inveja ou você sente motivação? Porque é muito importante você saber diferenciar isso, beleza? Isso é muito importante. Porque você olha para aquele cara e fala assim, cara, ele tem uma Ferrari e eu vou trabalhar o triplo agora para ter uma Ferrari. Isso é motivação. Ou você vira e fala o seguinte, cara, aquele cara tem uma Ferrari, só que eu não me sinto bem porque ele tem uma Ferrari e eu não. Então, eu não tenho problema em não ter a Ferrari. O meu problema é que ele tenha a Ferrari e eu não. Aí isso sim é inveja. Então, o que você tem que fazer? Se aquela pessoa tem algo que você não tem, primeiro você tem que avaliar as circunstâncias, né? Lógico que a gente parte de pontos diferentes da vida. Aquela pessoa, às vezes, ela tem um melhor emprego. Aquela pessoa, às vezes, ela teve melhores oportunidades. Só que você tem que parar e pensar. Com o que eu tenho? Como eu posso fazer para chegar lá? Vai demorar? Vai. Mas com o que eu tenho? O que eu posso fazer? Porque, por exemplo, eu sou estudante. Com o que eu tenho para eu chegar na Ferrari, o que eu tenho que fazer? Cara, trabalhando não dá. Beleza? Muito difícil. Vou comprar a Ferrari e no meu primeiro IPVA que eu tiver que pagar, eu vou ter que vender a Ferrari. Não adianta. Então, a melhor forma de eu, como estudante, chegar lá é por meio de marketing digital, é por meio de fazer vídeos para vocês. Então, eu tenho que ter um plano. Beleza? Então você tem esse plano? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Por meio do que você sabe, você consegue pegar e ensinar para os outros? Você consegue pegar e encontrar uma forma de você chegar lá, por mais que demore? Pense nisso. O que você sabe que os outros não sabem? Separe inveja de motivação. Inveja é ruim, beleza? Não tem inveja das pessoas. Eu sei que é um sentimento difícil de controlar, mas sempre que ele vier na sua mente, reprima ele. Não seja invejoso. Se você quer ter o que a pessoa tem, então dê um jeito
por meio da motivação de você conseguir aquilo. Mas também avalie, você realmente quer aquilo? Vamos lá então, a ilusão do Instagram, que é o nosso próximo ponto. Porque às vezes a comparação não é com o nosso vizinho, às vezes a comparação é com aquela pessoa da rede social. Então você tá lá navegando no Instagram e aí você olha e fala assim, cara, aquela pessoa tem um corpaço. Eu queria ter um corpo daquele, entendeu? Mas na verdade, às vezes aquilo é Photoshop, às vezes aquilo é ângulo. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que às vezes a pessoa no Instagram, ela tá lá projetando toda a vida dela, mostrando pra você, e ela tá sempre sorrindo nas fotos? Só que a vida não é 100% felicidade, cara. A pessoa tá sorrindo, mas ninguém posta foto chorando. Ninguém posta vídeo chorando. Quantas vezes você já esteve triste? Quantas vezes você já chorou e você não postou isso pros outros? É muito difícil alguém pegar e postar algo chorando pros outros. Então, não é porque a pessoa, em todas as fotos ela é feliz, em todas as fotos ela é bonita, que de fato ela seja assim todo o tempo, beleza? Às vezes ela se sente feia. E isso é normal, todo mundo se sente assim, beleza? Então tenha consciência de que não é porque você tá vendo no Instagram, ou porque você tá vendo nos stories de fulano, ou porque você tá olhando no TikTok a vida de fulano, que a vida dele é perfeita e a sua não é. Que a vida de todo mundo é perfeita e a sua não é. Não caia nessa ilusão, não caia. Não importa quanto dinheiro essa pessoa tenha, não importa quantas conquistas essa pessoa tenha, não importa que o relacionamento dela pareça feliz. Até semana retrasada, o relacionamento da Virgínia e do Zé Felipe era incrível. Agora eles estão ali, ó, divorciados. Acabou o relacionamento. Não existe mais. Então, assim, até semana passada eram 3 filhos e uma felicidade só. Agora não existe mais o relacionamento, entendeu? Então, não caia na ilusão de achar que todo mundo é feliz, menos você. Não caia na ilusão de achar que a vida de todo mundo tá andando, menos a sua. Olhe sempre pro seu ontem e olhe pro seu hoje. Você tá evoluindo? Se a resposta for sim, top, continua assim. Agora, se a resposta for não, então olha o que você tá fazendo, vê o que tá te prejudicando e aí você resolve isso, beleza? Agora vamos então pro último ponto para finalizar o vídeo. Olhe para o seu caminho. Cara, a grama do vizinho, ela só é mais verde porque você parou de regar a sua grama e começou a olhar para dele. Se você continuasse regando a sua grama, se evoluindo a cada dia mais, você melhorando, a sua grama também ainda seria verde. Só que a dele parece mais verde porque você parou de cuidar da sua, ficou olhando para dele e enquanto ele cuidava da dele. Então, realmente, a dele é mais verde, mas é porque você descuidou da sua. Porque se você continuar cuidando da sua, se você pegar, continuar evoluindo todos os dias, um pouquinho mais, e melhorando, e melhorando, e melhorando, vai chegar um momento que, inevitavelmente, você vai ter mais resultado. Vai chegar no momento que, inevitavelmente, você vai conseguir mais conquistas. Esse é o caminho da vida. A gente começa sem nada, e a gente vai construindo isso com o tempo. E a gente vai bater na cara, e a gente vai se esborrachando, e depois de muito aprendizado, a gente vai lá e chega e consegue ter todo esse panorama. Beleza? Então assim, olhe pro seu caminho. Fica olhando pra sua grama, cara. Rega ela. Esquece a do outro. Se compara você de ontem com você de hoje. Se você conseguir se comparar você de ontem com você de hoje e todos os dias você estiver melhorando, nem que seja 0,01%, no final, cara, você vai estar espetacular. A cada ano você vai estar sempre melhorando. Então pensa nisso. A luta que você tem que ter é de você com você mesmo. Não de você com o teu vizinho, não de você com aquele famoso, não de você com o teu amigo. A luta que você tem que ter é de você com você mesmo. Pensa nisso, beleza? Esse foi o Papo com o Seu Irmão e a gente se vê no próximo vídeo.